Vencendo o inimigo do medo. Alguém aqui não tem medo? Alguém tem demais? 1 Samuel, capítulo 17. Pulei demais no louvor, fiquei com calor. 13. 1 Samuel 17, verso 13. A partir do verso 13. Uma história muito conhecida. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul. Enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Então observe, nós temos que, embora a história seja muito conhecida, algumas coisas no texto que eu chamo a sua atenção. Então, Davi era o mais novo, os 3 mais velhos tinham se alistado e seguiam o exército de Saul. Davi, nesse tempo, não estava parado, sendo o mais novo. Ele ia e voltava, ajudava seu pai. Ele mantinha o serviço. Ele mantinha sua responsabilidade. Ele não via nada. Humildemente obedecia e servia. Então ele ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Verso 16. Durante 40 dias, pela manhã e pela tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Então aqui está Golias, há 40 dias, o tempo todo, desafiando, afrontando, como é a gíria hoje em dia, tocando terror em Israel. O tempo todo, de manhã e à tarde. Em algum momento da sua vida, você já teve uma voz que te desafiava, afrontava e tocava terror de manhã e à tarde? E essa voz era mais alta que a voz de Deus? Verso 32, pulamos lá para o 32. Vocês já conhecem a história. Davi é orientado ao pai para levar alimentos aos seus irmãos, lá no arraial onde está a guerra. Davi vai, chega, vê aquele zum, pergunta o que está acontecendo. Olha, tem aí um gigante, Golias, que está afrontando o Deus de Israel. E ele fica sabendo que quem conseguir matar esse gigante vai se casar com a filha do rei. Há uma recompensa. Ele se interessa por aqui. E ele vai e diz a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. E Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz. Que voz é essa que muitas vezes diz para você
que você não é capaz de vencer essa luta. De que você é muito imaturo, de que você é criança, de que você não é habilidoso, de que você não tem capacitação para esse serviço, para esta batalha. E que você não vai vencer essa dificuldade. O rei está dizendo, olha, você é muito pequeno. Quantas vezes você já se sentiu pequeno, emparedado, e sentiu que você era tão pequeno que seria incapaz de vencer? Como é que você se vê numa batalha? Porque aqui Davi, ele não se via pequeno. Por que ele não se via pequeno e não se intimidava com isso? Que ele está dizendo, é apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude. O Golias, né? Ele está dizendo, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. Você é um rapaz, você é pequeno. Ele é guerreiro desde a juventude. Ele é um guerreiro. Você não é nada. Davi, porém, insistiu. Você é derrotado na primeira voz, não? Ou você insiste pela fé? Olha o que Davi disse. Eu tomo conta das ovelhas de meu pai. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Até que, quem lembra do até que o inimigo morra? Por que será que Davi tinha essa certeza, né? E ele disse assim, fiz isso com o leão e com o urso. Farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Quem está comigo aqui no profético? E disse ainda, o Davi, tá sempre. O Davi é incrível porque ele sempre tem uma argumentação que glorifica a Deus. Nos salmos dele, você olha ele orando, ele pedindo, mesmo no momento que ele está ali murmurando para Deus, ele está argumentando e dizendo, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é santo. Ele sempre argumenta com adoração ao Senhor. Pega isso para você. E ele disse assim, o Senhor que me livrou das garras do leão. Ele exalta o Senhor. Ele sabe que a força vem do Senhor. Ele está ali em humildade, dizendo, é o Senhor a minha força. Quando eu sou fraco, nele eu sou forte. E ele disse assim, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Isso é fé ou não é fé? Por fim, Saul consentiu, está bem. Então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Amém? Então, queridos, Davi é um menino, nesse texto, ele é um menino que cuidou das ovelhas, foi ali, não por um propósito de lutar. Muitas vezes o Senhor nos coloca numa situação que nós não sabemos porquê, mas Ele nos leva para guerrear, nos leva para exaltar o Senhor e nos coloca no meio de uma guerra. E aí a gente pensa que é o Satanás. Só que é o Senhor que nos leva a lugares difíceis de guerra para que o nome dele seja exaltado através da nossa vida. Então, quando você se coloca como um adorador do Senhor, sabendo que é Ele que é a sua força, que é Ele que te coloca
ali para você guerrear e vencer, para que o nome dele seja glorificado. Você está em fé e você não tem medo. O medo é algo humano. Todos nós temos medo de alguma coisa. Nós temos medo de perder pessoas, nós temos medo de perder dinheiro, de perder nossos bens, de perder nossos queridos, né? Nós temos medo de perder a vida, temos medo de ficarmos enfermos, impossibilitados de vivermos, amém? Nós temos medo também de muitas vezes não estarmos diante da vontade do Senhor. Quem tem esse temor? Porque é um temor que nós precisamos ter de não estarmos alinhados com a vontade do Senhor, porque se não estivermos, a nossa vida está correndo risco, ok? Então, nós temos medo. O Senhor entende o medo, porque nós estamos num mundo hostil. Mas é justamente o que a Bíblia vai dizer o tempo todo, 365 vezes, não temas. Não temas. De manhã você tem que falar para você, não temas. À tarde você tem que falar para você, não temas. A voz do inimigo de manhã vai dizer, você é pequeno, você não vale nada, você não tem habilidade, você não vai vencer. À tarde o inimigo vai falar a mesma coisa, de manhã você vai falar, eu não temo, porque eu sou forte em Cristo Jesus, a minha força vem dele, a minha bênção vem dele, a minha sabedoria vem dele, a minha habilidade vem dele. À tarde você vai repetir. Lembra que fala, anda no caminho de Cristo, e o caminho é de manhã e à tarde, você repetir essa voz, essa promessa de que a sua força vem dele, que a sua habilidade vem dele, que a sua vida vem dele, que a sua saúde vem dele. Então, isso não faz com que nós sejamos dominados pelo medo. Você precisa ser dominado pela palavra de Deus, dominado pelas promessas de Deus. Você já colocou post-it no seu banheiro, nos seus armários, no seu espelho? Eu tenho um monte de post-it lá, das minhas promessas. De manhã, eu escovo o dente. Essa promessa. Eu sou forte em ti, a minha alegria. Aleluia, glória a Deus. Você precisa declarar as promessas de Deus. Eu tenho saúde, eu tenho vida longa, eu sou forte, eu sou habilidosa. Amém? Amém. Então, Saul ficou assim, tudo bem, se você quer ir, então você vai. Para o Saul foi, opa, quem sabe o menino dá jeito, né? Vai lá guerrear. Mas a confiança de Davi foi tão extrema que Saul falou, ok, pode ir. O que a Bíblia diz para nós? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, amém? E Ele te recompensará, te abençoará, amém? Ao passar por um desafio, uma pressão, né, uma oposição, você precisa lembrar dessas palavras, dessas promessas, que foi o que Davi fez. O que Davi fez? Eu tive experiências com o Senhor. Eu tive vivências com o Senhor quando um leão veio atacar. Quando o leão veio pegar o meu rebanho. Quando você passa uma guerra, e você já deve ter passado muitas guerras, você tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança. Eu já passei momentos sem dinheiro. Eu já passei momentos de enfermidade. Eu já passei momentos de alguma prova e que o Senhor deu vitória para você. Amém? Você já teve conflitos familiares que você achou que não iria mais reatar e o Senhor trouxe restauração na família. Quem já ficou sem falar com alguém da família? O Senhor restaurou. Então, queridos, as coisas que nós achamos impossíveis, que Deus mude o coração do outro, que nos ofendeu, que nos magoou, que nos perseguiu, é o Senhor que faz. Então, aquelas pessoas que você muitas vezes
odiou, detestou, irou-se com raiva porque ele foi o seu oponente, e você falou, como que essa pessoa pode fazer isto comigo? E você, em vez de ficar na zona da ofensa, orou a Deus, o Senhor é que mudou o coração do outro, acumulou brasas sobre a cabeça do outro e mudou o coração do outro e restaurou o seu relacionamento. Amém? Então, quando você tem uma briga entre o cônjuge, uma briga de família, uma briga no trabalho, pessoas que te perseguem no trabalho, que querem puxar o seu tapete, qual é a nossa colocação? Eu já vivi isso. Eu vou orar por esta pessoa. Eu vou pedir para que o Senhor acumule brasas sobre a cabeça daquela pessoa, como a Silvia disse, não, eu não vou pedir perdão. Eu vou pedir perdão, mas puxa, eu não errei. Mas eu vou pedir perdão, eu vou antecipar a minha vitória, porque a palavra diz que no momento que eu peço perdão, mesmo não tendo feito nada para a pessoa, eu quebro as pernas de Satanás. E eu corto toda a ação maligna, a ligação de ódio é cortada. A ligação do orgulho cai e eu me humilho para que o Senhor seja exaltado nesse relacionamento. Pessoas que me perseguiam, muitas vieram pedir perdão. Pessoas que me odiavam, hoje gostam de mim, me seguem. Então, queridos, qual é o nosso papel? É lembrar das coisas boas, das vitórias boas que tivemos com o Senhor e aplicar novamente. Sabe por quê? Porque o gigante, o Golias, o Satanás, ele faz sempre do mesmo jeito. Ele tem o mesmo modus operandi, ele não é muito criativo. Quem já viu? Então ele vem te atacar com uma pessoa, ele vem atacar na enfermidade para que você ache que você não vai conseguir vencer a enfermidade. Ele vem te tirar o emprego, ele vem te tirar as finanças. E o Senhor está falando, aonde está o seu coração? Está nas finanças. Onde está a sua segurança? Está na saúde, na sua habilidade, no seu trabalho. Aonde está a sua segurança? E o Senhor está falando, não temas. A sua segurança tem que estar em mim. Como fez Davi. Ah, mas eu não consigo, é muito difícil. Mas você precisa tentar. É um caminho, é uma chave que você precisa todos os dias investir. Todo dia você toma banho, todo dia você come, todo dia você escova o dente, todo dia você precisa ler as promessas do Senhor. É um alimento, é o nosso pão diário. Para que você não caia de vez a ponto de ficar tão prostrado, tão machucado, que a sua restauração vai ser muito mais demorada. Se você tiver a sua mente sã, a gente fala, Romanos 12:12, né? Uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de ver este mundo hostil, o qual você não pertence, você pertence ao mundo de paz. Você pertence ao mundo de riquezas inimagináveis. E por isso, o que o mundo faz para você, isso é pequeno. É café pequeno. Amém? Então você precisa correr para a sua memória, a sua mente, aquilo que te traz esperança. Quando a gente está deprimido, o que a ciência fala? Que quando nós estamos tristes, os nossos neurônios nem se conectam. Quando colocam aquele, eu não sei como falam, uma ressonância que vê a imagem, eles nem têm movimentação, irrigação sanguínea, não tem conexões. Porém, quando você está triste, você se dobra em oração e começa a declarar a palavra de Deus e começa a trazer à memória aquilo que te dá esperança. O que acontece com os seus neurônios? Começa a se conectar.
A zona frontal começa a se irrigar de sangue, os hormônios começam a levantar, o cortisol, você começa a ficar, oxitocina, você começa a ficar cheio de esperança, você se ergue, você se levanta, você continua. E o medo some. Pegou? Pegou. Então, agradeça por esses momentos de lutas. Agradeça esses momentos de dificuldades. Agradeça os seus desertos. Porque Deus está nos seus desertos. Deus está nas suas dificuldades, sua escassez. Deus está na sua enfermidade. Amém, Cis? Amém. Deus sempre esteve presente. Amém? Deus está presente aí nessa luta que você está passando. Ele não está desapercebido, tipo, não estou sabendo de nada, ninguém me falou nada. Ele tem ouvido o seu clamor, ele tem escutado a sua história para ele, ok? Então, lembre-se das experiências que você tinha, porque Davi, ele chamou as experiências, ele disse, se eu lutei com o leão, se eu lutei com o urso, porque o Senhor era comigo, então eu vou. Então, 40 dias, querido, 40 dias, o povo estava escutando aquela voz. A voz da perturbação. A voz você não vai conseguir. A voz você perdeu. A voz você morreu. A voz teu sonho não vai acontecer. Essa voz, 40 dias de manhã e à noite, tornou-se a voz do exército de Israel. Por que ninguém avançou? Por que Saul não foi? Porque eles estavam dominados pelo medo, paralisados pelo medo, emparedados pelo medo, estancados. Você já teve algum momento de pânico que você estanca? Você não vai nem para cá nem para lá, você não sabe o que fazer? Quem já teve algum pânico algum dia? A mente dá um tilt, já viu isso? A mente, ela, como fala? Buga. A mente da gente buga. Amém? Então, queridos, se você der palco para esta voz, para este gigante, principalmente 40 dias, o que quer dizer 40 dias, né? Muito interessante. 40 dias representou na época de Noé. Eles ficaram 40 dias no mar, né? Sobre as águas. Estava sendo feito julgamento e purificação. 40 dias é um período que o Senhor estabeleceu na história bíblica até Jesus, muito interessante. Golias, 40 dias de intimidação, que o povo precisava buscar adoração ao Senhor, confiança ao Senhor, porque quando a gente adora, a gente confia. Quando a gente adora, os anjos louvam, o céu se une à terra, o que ligares na terra, ligado no céu. Venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Jesus deu todo um mapa para mim e para você hoje, que ele é o cabeça da igreja, para que você vença todos os seus problemas, sua aprovação de fé, a sua purificação, santificação, para você se santificar nesse tempo de prova. Então Golias foi um tempo de prova de fé. Aonde estava o coração daquele povo? Aonde está o coração da igreja? Davi venceu pela confiança em Deus. Moisés, 40 dias, quando abriu o Mar Vermelho, que eles entram no Egito, eles passam 40 dias, Moisés sobe ao Sinai, recebe as tábuas. E o que quer dizer esses 40 dias? Preparação para receber a lei. Tudo é um recomeço. Depois de 40 dias de Noé, recomeço. Depois de 40 dias de Golias, recomeço na vida de Israel, recomeço na vida de Davi, recomeço no povo, recebeu a lei, uma nova direção, uma nova vida. Os espias ficaram 40 dias espiando a terra. Como é que esses espias voltaram? Com medo. Somente 2 que tinham experiências com o Senhor
Puderam ter um recomeço, porque eles lembraram de quem que era o Senhor abriu o mar, o Senhor fez a nuvem, o Senhor fez o fogo. Eles lembraram daquilo que o Senhor fez, lembraram das promessas. O Senhor disse que nós vamos ter Canaã, então nós vamos conquistar Canaã. Foi o Senhor quem disse. Não importa os gigantes, não importa os desafios, não importa as dificuldades, nós vamos vencer. É essa palavra que você tem que ter no seu coração. Eu vou vencer este desafio. Maior é o que está em mim do que está no mundo. Eu sou vencedor em Cristo, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo diz. Então, amém? Queridos, quando vocês estão na igreja, vocês podem dar um glória a Deus, não tem problema, amém? Vocês podem se expressar, é uma forma de expressar o amor ao Senhor, a glória ao Senhor, você pode dar um glória a Deus, não tem problema. Então, queridos, Moisés recebeu a lei, novo tempo, os espias passaram 40 anos até que todos morressem. Simplesmente por falta de fé, simplesmente por murmuração, simplesmente por medo, por não acreditarem na força do Senhor. Jesus passou 40 dias no deserto para ser tentado por Satanás. Ele foi ao encontro desse momento com Satanás. Ele foi se preparar para encontrar o Satanás e dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém. E começou-se uma nova história, depois do batismo, depois da tentação, que Satanás descobriu quem era o Messias. A nova história começou. Um recomeço para a humanidade, um marco para a humanidade. Então, 40 dias é algo marcante. É um marco na história bíblica, na nossa história da redenção. E você precisa entender que esses 40 dias que eles ouviram a voz do tentador, chega um filho de Deus, escolhido de Deus, para acabar de vez com aquilo, dizendo: ei, você está afrontando o Deus dos exércitos, o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, ao qual eu sirvo, ao qual é o Todo-Poderoso. Portanto, você não vai vencer o poder de Cristo que há em mim. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Amém, amém, viu, gente? Aqui o pessoal é cheio de fé. Amém. Porque eu estou muito empolgada com o que o Senhor vai fazer. Amém? Então, nós vivemos dificuldades, mas toda vitória vem do Senhor em nossas vidas. Você é um representante de Cristo. Mudou o tempo. O véu rasgou. Para nunca mais se unir de novo. O templo foi destruído para nunca mais ser construído. E aonde é o templo do Espírito Santo? Você pode levantar a mão? Glória a Deus. Amém. Tá doendo? Dá para levantar a mão? Só outra, né? Amém. Queridos, durante 40 dias o medo dominou. Há quanto tempo você está deixando que o medo de perder as suas finanças, de perder sua saúde, de perder seu relacionamento, de perder seus filhos, de perder seus bens, que voz que você está dando? Quem é que está dominando o seu coração? Porque Satanás, ele quer capturar o seu pensamento. E aqui, que eu queria que você lembrasse de algumas palavras. 2 Coríntios 10, 3, a partir do 3.
Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Então, sua luta é espiritual. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Eu vou repetir o verso 4. Nós usamos as armas poderosas de Deus e não armas do mundo. As armas do mundo podem matar o corpo, mas não matam a pessoa, não matam o espírito. As armas do Senhor são poderosas espirituais, que restauram todas as coisas e põem por terra a voz da mentira, a voz do engano, a voz que traz medo, é totalmente vencida na voz do amor de Cristo. E olha só que eu quero que você fique com isso. Põe lá no seu banheiro, no post-it lá. Não armas do mundo para derrubar fortalezas do raciocínio e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a Cristo. A palavra de Deus, a oração, a fé no poder muda totalmente essas fortalezas que foram colocadas pelos gigantes da sua vida, na sua mente. Porque quando você vive nas lembranças das perdas, você vive debaixo dessa voz do medo, dessa voz do gigante. Que voz que você caminha? Na voz das perdas ou na voz das promessas de Deus? Isso eu estou indagando para que você saia daqui refletindo que a partir de hoje, em qual voz você vai caminhar? Na voz da derrota, na voz da doença, na voz que o Satanás está fazendo, ou na voz que o Senhor é aquele que me abençoa? Quando eu sou fraca nele, eu sou forte. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Essas fortalezas querem destruir, elas entram como um vírus na sua mente. Como que chama, Lucas, o pior vírus que entra no computador? Não sei. Mas é isso que ele quer entrar. E criar fortalezas para confundir você e olhar somente as perdas e as dores. Filosofias, crenças falsas, crenças em outros deuses, crenças em objetos que têm poder, crenças nas pessoas que têm poder. E isso traz um sistema que corrompe a sua fé. E é tudo que Deus não quer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Aí eu quero que você lembre-se de uma outra palavra que é extraordinária. Segunda Reis 6:17. Segunda Reis 6:17. Diz assim: o servo de Eliseu olhou ao redor e apenas viu o perigo eminente, visível, e ele se apavorou. Amém? Olha aqui. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Amém? Quando você está passando por lutas, o Senhor dá ordem aos anjos sobre a sua vida. O Senhor dá ordem aos anjos para guardarem você com carruagens de fogo. Amém. Você precisa ter essa visão espiritual de quanto você é amado, você é filho. Você sabe o que um pai faz por um filho? Ele destaca
anjos para guerrearem as batalhas, porque você não imagina o ódio de Satanás sobre a sua vida. E se não fosse os anjos do Senhor que ele dá ordem, se não fosse o Senhor dar ordem com carruagens de fogo, espada de fogo, para quebrar todo o poder do inimigo, você não estaria mais aqui. Então você tem que ter essa memória de quem você é, em Cristo Jesus, da autoridade que você tem em Cristo Jesus, de ligar o céu e a terra e de declarar a palavra de poder. Aleluia, amém? Amém. Você é um filho de Deus e tem autoridade de filho de Deus. No nome de Jesus. Ok. O que Jesus disse no Getsemane, quando falaram para ele? Você não vai fazer nada? E ele disse assim, você não acha que se eu não pedisse ao meu pai, o meu pai não enviaria 12 legiões de anjos? Vocês acham que vocês têm poder sobre mim? Então, quando você pede a Deus, Senhor, me socorre, Tu és socorro bem presente na angústia, me socorre dessa luta, me socorre desse conflito, me socorre, Senhor. Você acha que Ele não vai mandar os anjos sobre você? A nossa força é do Senhor e enxergar além do medo. Não permita que a voz do gigante seja mais alta do que a palavra de Deus na sua vida. Golias é apenas uma ameaça. Posicione-se. A voz do gigante falará mais alto se você não se posicionar em falar mais alto a palavra de Deus. Amém? Qual é o antídoto para o medo? Quem falou? Coragem e fé. O que o Senhor disse a Josué? Seja forte e corajoso, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Igreja firme. Aí, Lucas 10, 19. Essas palavras são para que você guarde. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Ei! Ainda mais aqui na Ilha Bela, né? Pisar sobre as cobras e escorpião. Brincadeira. São espirituais, né? Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Vamos lá, igreja? Nada me causará dano. Aleluia. 20. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegrem-se porque os seus nomes estão registrados no céu. Sabe o que quer dizer isso? Você foi salvo. Portanto, há uma autoridade para a sua vida no nome de Jesus, para você pisar espiritualmente em cobra, escorpião, nada te fará dano, porque há um Deus sobre a sua vida, você pertence a um reino, você pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o Criador de tudo. Olha lá, 2 Timóteo 1,7. Esse é tremendo. Pois Deus não nos deu... Pegou? 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Esse é o antídoto. Coragem. Coragem, não seja covarde. Coragem. Porque nenhum mal te fará dano se você estiver alinhado com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. Porque há um Deus em você. Glória. Obrigada. Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha, aqui Paulo afirma claramente que o medo é uma covardia. O medo é covardia. E o medo não vem de Deus, pois Deus não nos deu espírito de medo, espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos lá. O ponto é que o medo não deve governar a nossa vida.
Deus não produz em nós uma atitude que nos faça recuar daquilo que Ele nos chamou para fazer. Olha, Deus não produz em nós uma atitude que nos faça recuar daquilo que Ele nos chamou para fazer. Quando Ele fala de poder, o poder que Ele está dizendo não é para você dominar as pessoas, mas é para você dominar o seu espírito, a sua alma em fé, ter domínio próprio da sua alma. Porque está aflito, ó minha alma. Aquieta-te, minha alma. Ok? Permanece em Deus. Então, para que nós perseverarmos na dificuldade, esse é o poder do Espírito Santo, para você perseverar, para você resistir o pecado, para você testemunhar de Cristo, cumprir a vontade de Deus. Por que aqueles homens na época de Cristo, da igreja, conseguiam testemunhar a Deus, conseguiam morrer glorificando no Coliseu? Porque eles tinham esse espírito de poder. Porque eles sabiam a quem pertenciam, ao reino de Deus, a quem era de direito, que tinha poder sobre eles. Porque ainda que eles morressem, eles não morreriam, não passariam pela morte, estariam com Cristo. Ok? 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Um crente não pode ter medo. Hebreus 13, 6. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é meu ajudador, não temerei. Hebreus 13, 16. O Senhor é meu ajudador, não temerei. O que pode me fazer os homens? O que pode me fazer os homens? O Senhor é meu ajudador. Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Filipenses 1:28. Sem de modo algum deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Uau! Não se intimide por aqueles que se opõem a vocês. Não se intimide, não se intimide. O Senhor é o seu ajudador, o Senhor é o seu ajudador, o Senhor é aquele que luta por você. Atos 4:29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. Olha lá, eles estão pedindo, né? Senhor, nós estamos sendo perseguidos. Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. O que está acontecendo hoje na internet? Estamos sendo perseguidos. Pastores estamos sendo perseguidos. Filhos de Deus estamos sendo perseguidos. O inimigo tem levantado gigantes. Você não pode falar isso. Você não pode falar aqui. Você não pode falar aqui. E nós estamos sendo capacitados para anunciar a palavra do Senhor corajosamente. Porque ninguém vai nos calar. A igreja do Senhor vai permanecer e vencer. Porque Ele é o cabeça. Amém? Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, queridos, tudo é uma questão de fundamento. Qual fundamento você caminha? Por qual perspectiva de vida você caminha? Pela perspectiva da derrota, do medo, da impossibilidade? Ou pela perspectiva que o seu Deus é o Deus do impossível? É um Deus que cura a impossibilidade da enfermidade. É o Deus que cura a impossibilidade das finanças. É o Deus que cura a impossibilidade da restauração do relacionamento. Por qual fundamento você caminha? Você caminha pelo mundo visível
ou pelo mundo invisível? Você vê os cavalos de guerra, os cavalos de fogo que tem ao seu dispor? Ou você só fica olhando as circunstâncias, só fica olhando as notícias, as más notícias? Quantas pessoas vêm para mim e dizem, cuidado, pastora, que agora você vai ser perseguida. Eu falei, quem é que é o meu defensor? Quem é que é o meu ajudador? Quem é aquele que é o meu juiz? Quem é que é o meu advogado? E eu vou continuar adorando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui, queridos, mais uma coisa sobre aquele versículo. Sobre Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Para encerrar. Moderação quer dizer mente sã, equilíbrio da sua mente. A sua mente precisa estar equilibrada com o domínio próprio, de não viver em murmuração, de não viver em palavras de derrota, em palavras, olha, na sua boca não pode nem falar o nome desse incircunciso. Satanás, orgulhoso. Porque ele não tem poder sobre a sua vida. Ele caiu. Ele é caído, ele é derrotado. Jesus venceu por você e por mim. Venceu Satanás. Por que você dá palco para ele? Por que você dá palavra para ele? O inimigo está furioso. Para quê? Para ser intimidado pela fúria dele? Você vai ficar 40 dias ouvindo que ele está furioso com você? Ou você vai ficar 40 dias dizendo, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, porque é Ele que me dá tudo, é Ele que me protege, me guarda, e Ele me supre em todas as minhas necessidades. Qual é a palavra que sai da sua boca? É de cura, é de força, é de esperança ou é de derrota? Tenha uma mente disciplinada, capaz de pensar com clareza, controle seus impulsos. Quando você sentir os seus impulsos perdendo o controle, se ajoelhe e ore. Ore. Senhor, me socorre. Amém? Eu caminho assim todos os dias na rua, dirigindo. Senhor, me socorre. Não me deixa ficar impulsiva na carne, no trânsito. Amém? 3 dons caminham juntos, no equilíbrio. Poder para agir, você tem poder para agir. Amor para agir da maneira correta, moderação para agir com sabedoria. Se houver apenas poder, você vai se tornar autoritário. Se houver apenas amor, vai te faltar firmeza. Se houver apenas moderação, vai te faltar iniciativa. Você precisa ter as 3 características juntas para se completarem: poder, amor e moderação com sabedoria. Amém? Fique de pé, querido. Quando o inimigo te falar, você não consegue, diga, o Senhor é minha força. O Senhor é poderoso para me guardar e me livrar de todo o mal. E eu tenho a mente de Cristo, diga. E a mente de Cristo não entra em pânico. Ela tem equilíbrio. Ela tem a capacitação do Senhor. Pode pôr aquela música. Aliás, nesse momento eu vou pedir para você sentar, fechar seus olhos, que eu vou fazer uma oração pela sua vida. Feche os seus olhos. Procura se concentrar em Deus. E Cissa, querida, pode apagar a luz aí para mim, por favor.
Faça essa oração nesse momento. Abaixe sua cabeça. Se humilhe diante do Senhor. E se você puder, repita essa frase. Todas as palavras que eu for repetir, que eu for falar, você repete. Pai Celestial. Pode ser em voz baixa contigo. Eu me aproximo de Ti com humildade e confiança, porque Tu és meu refúgio e a minha fortaleza. Socorro bem presente em todo o tempo. A Tua palavra declara que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso, em nome de Jesus, eu rejeito todo medo, toda covardia, toda ansiedade e toda mentira que tenta enfraquecer a minha fé. Senhor, assim como Davi confiou em Ti diante do leão, do urso e do Golias, ensina-me a olhar para a Tua grandeza e não para o tamanho dos meus desafios. Que o meu coração se fortaleça na certeza de que o Senhor vai à minha frente. O Senhor guerreia por mim. E eu creio que o Senhor nunca me abandona. Não abandona os meus. Não abandona a minha casa. E, Senhor, eu Te agradeço por todas as bênçãos que estão a caminho sobre a minha vida. Eu não temerei nenhuma intimidação e nenhuma oposição, porque certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei com o Senhor por toda a eternidade. Aleluia. Em nome de Jesus. Põe alto, pode pôr alto. Eu vou orar por vocês. Pode aumentar a mesma música do Senhor, tá? Senhor, aqui está a Tua igreja, Senhor. Aqui o Senhor conhece a cada um, Senhor. Senhor, o Senhor tem amor pela Tua igreja. O Senhor morreu por todos que estão aqui. O Senhor é o dono de tudo, dono das nossas vidas. As nossas vidas estão em Ti, Senhor. Eu Te peço que o Senhor os leve, Senhor, em segurança, que o Senhor os guarde, que essa palavra não seja roubada dos corações deles, Pai. Senhor, perdoa-os, Pai, me perdoa, quanto tantas vezes, Senhor, nós deixamos de confiar no Senhor e damos, Senhor, valor a outras vozes, a voz do gigante, a voz da derrota, a voz do medo, ou a voz do orgulho de que queremos ser autossuficientes, independentes de Ti. Me perdoa, Senhor, perdoa a todos, Pai. Nos perdoa, Senhor.
E nos conduz nesse caminho, Senhor, fortalecidos na fé de que o Senhor é um Deus que não abandona e que provê todas as coisas no tempo perfeito, no tempo certo. Os 40 dias findaram, Senhor, e a voz do Golias foi calada para sempre, Pai. Por uma pedra, Senhor, por uma coragem de Davi e confiança em Ti. A voz do Senhor, Pai, seja calada nas nossas, a voz do Satanás seja calada nos nossos corações hoje. A voz da intimidação, a voz do medo, a voz da paralisia, Senhor, seja calada agora, Senhor. Em nome de Jesus, para todos sempre. Fim desse tempo, Pai, de intimidação. E que podamos sair daqui com alegria, fortalecidos na esperança de que o Senhor tem grandes coisas tem o Senhor por todos nós. Grandes coisas tem o Senhor por todos nós. Grandes coisas tem o Senhor por todos nós.